Sejam bem-vindos à apresentação do projeto integrador da turma de licenciatura do Polo Jardim Paulistano. O tema norteador abordou o desenvolvimento socioafetivo através da arte na educação infantil. Tivemos a orientação do professor João Ricardo Ribeiro. Somos os integrantes da equipe Emily dos Santos, Glesiele dos Santos, Julieta Yamate, Luzia dos Santos, Marcelo Maciel, Nil Peixoto, Shirley Silva, Thaís dos Santos. Escolhemos uma instituição de ensino público como foco de interesse e pesquisa por apresentar potenciais aplicações ao estudo investigativo na educação infantil. Nas abordagens feitas com os educadores da instituição, identificamos a necessidade de promover o desenvolvimento socioafetivo mediado pela arte, uma turma da pré-escola à sala multietária com crianças entre 4 a 6 anos de idade. Reconhecemos na arte uma forma de comunicação universal. Ela é a mais pura expressão da criatividade e das emoções humanas. As experiências artísticas na infância podem contribuir e muito para o desenvolvimento integral da criança, seja na capacidade de comunicação e expressão, no aprimoramento da coordenação motora, na imaginação criativa. Nosso projeto teve como principal objetivo promover o desenvolvimento socioafetivo das crianças por meio da arte. Ao estimular a expressão criativa, desenvolver a autoestima, a interação social, a sensibilidade estética e a valorização das emoções e dos sentimentos. Nosso projeto está embasado em teorias e abordagens pedagógicas que destacam a arte na educação infantil. Teóricos como John Bowlby, Levi Vygotsky e Uri Bronfenbrenner. Bowlby sobre a qualidade do vínculo na primeira infância. Vygotsky de como as relações sociais influenciam diretamente no funcionamento psicológico da criança. Bronfenbrenner e a abordagem ecológica e sistêmica na inter-relação do ser humano com o ambiente. As metodologias que utilizamos foram baseadas no levantamento bibliográfico, no brainstorming de ideias, na análise de dados e a conclusão. Fizemos a divisão de tarefas na equipe para a leitura e seleção das referências para o projeto. Em seguida, a provocação de uma chuva de ideias para expor e detalhar cada uma das possibilidades de planos de aula. Por fim, o relatório final, como resultado da análise de dados e a conclusão do projeto, acompanhado deste vídeo contendo um breve relato do percurso. Como solução inicial do projeto, a equipe se propôs realizar atividades com música, teatro e pintura, além da contação de histórias. Logo percebemos a inviabilidade do protótipo ao abrir demais o campo de possibilidades. Quando concentramos os esforços em uma das expressões artísticas, o projeto foi tomando forma. A nossa equipe se organizou para a divisão das tarefas em contatar os educadores da instituição de ensino na confecção do cenário e fantoches nos registros de cada etapa do projeto. Para a abordagem lúdica e participativa, realizamos atividades artísticas como pintura, teatro e contação de histórias. As crianças se reuniram sobre o tapete de leitura perto do cenário com fantoches dos personagens da história. Na contação de histórias, foram apresentados os clássicos dos contos infantis, Os Três Porquinhos e Este é o Lobo, conhecidos por seu apelo ao público infantil e pelos elementos educativos que oferecem. Como tema norteador, os vínculos afetivos envolvidos na história de Os Três Porquinhos, na separação dos irmãos porquinhos e sua mãe, mostrou-se um tema propício para desenvolver com os estudantes. Provocar um espanto foi outro tema escolhido para acessar a imaginação criativa das crianças com a história de Este é o Lobo, na contraposição entre os personagens do lobo mau com um lobo nada mau.
A encenação com fantoches sintetizou as possibilidades de suporte que enriqueceram a contação de histórias. Foi fascinante presenciar o entusiasmo e o engajamento dos estudantes expressando suas opiniões e suas preferências de personagens. Uns gostaram de personagens alegres e afáveis, outros preferiram os personagens sérios e coléricos. Enquanto a conversa com a turma acontecia, percebemos que todas as opiniões eram válidas e que essa diversidade de pontos de vista enriquecia a experiência de todos. A etapa seguinte foi a pintura de máscaras dos personagens da história, em que visamos a exploração da imaginação e a criatividade, na escolha de cores, padrões e formas para personalizar suas máscaras. A atividade de pintura, envolvendo o uso de lápis coloridos, requereu movimentos manuais precisos, contribuindo para o desenvolvimento da coordenação motora fina das crianças e no aprimoramento de habilidades de manipulação e controle dos materiais. A percepção de que elas tiveram a capacidade de traçar um paralelo entre as histórias, conseguindo se imaginar no lugar dos personagens, criando uma identificação e empatia, confirma a relevância em se aplicar a abordagens que favoreçam o desenvolvimento socioafetivo na infância. Assim, o projeto socioafetivo integrado com a arte ensejou ter proporcionado um ambiente seguro e acolhedor para a manifestação da diversidade de perspectivas das crianças no estímulo ao pensamento crítico e na compreensão das diferentes formas de ver e ser no mundo. Muito obrigada.